É isso aí, galera. Muito obrigado pelo dia de hoje. E o recado é de vocês pro resto do Brasil ou pro mundo. 3, 2, 1, Tira o óculos. Tentem enxergar alguma coisa. Eu não consigo enxergar vocês. Então, o que significa isso? Potencial de mercado, eu estou falando da deficiência. Nós somos deficientes visuais, num grau menor. Mas tem pessoas que têm deficiência 100%. Pessoas que têm deficiência de locomoção, deficiências físicas. Se vocês pensarem que esse tipo de tecnologia, a gente está falando de inteligência artificial, é a tecnologia que vai permitir o maior nível de inclusão do ser humano na história, a gente vai ter, de fato, o quê? O uso da computação para aquilo que ela tem que fazer, tornar a nossa vida, como seres humanos, melhor. Então, seja através de um óculos, seja através de um PC com um NLU rodando ali dentro para rodar um modelo menor, seja um modelo em larga escala, não importa. Tudo isso vai fazer sentido se a gente puder fazer essa inclusão. Inclusão, por exemplo, de você entrar num profissional que não é tão bom em desenho, mas ele tem uma boa ideia, mas ele consegue fazer o desenho que um grande artista podia fazer e tornar aquilo real. Eu não sou um programador, tenho uma ideia, quero ser um startupeiro, mas quero criar através de um GitHub da vida. Então é isso que a gente está falando. Então, seja na nuvem, seja no dispositivo, seja no óculos, aonde for, a gente vai poder fazer coisas que nunca antes na história da humanidade a gente pôde fazer. Espero que a gente faça isso pelo bem. É isso. Pô, eu queria que eu sentado aqui na frente, fala chama, manda ver, a palavra está contigo. Obrigado, Gel. Valeu, bem, obrigado. Boa tarde, gente! Boa! 5 de maio desse ano, estou eu, Pedro Camurella e a Lê sentado no cubo do Itaú. Vamos fazer um evento de IA no iFood? Cara, esse cara é louco. Bora. Bora. Essa pilha, sabe, formato de pessoa. Vamos fazer no sábado. Vai dar certo, Gurgel. E se não fosse a energia desse cara, e a energia junto do Pedro, e tudo que a gente está tentando construir com a IA Brasil, talvez hoje eu não estivesse aqui na frente de vocês. Sem delongas, vamos lá. Falar um pouquinho aqui de mercado e falar do que está acontecendo no mundo quando a gente está falando de investimento em IA. Queria chamar mesmo. Não tem ordem, não tem regra. A intenção nossa é que a galera faça o máximo de perguntas possíveis e a gente exaurir um pouco o conhecimento de vocês quando a gente for entender sobre o que está acontecendo no que diz respeito ao investimento na área de IA. Tá bom? De novo, eu vou fazer uma pergunta do Marconi. Queria começar assim, ping-pong, vamos lá, cara. Formação, Marcão. Formação em análise e processamento de dados e pós-graduação em economia. Tudo a ver. Então, Finanças e economia. Marcão. Cara, eu sou físico, trabalho com teoria de cordas, fazer doutorado e coisas estamos aí. 20 anos fazendo isso. Mas você tem mestrado ali. Mestrado em teoria de cordas, estava fazendo doutorado em teoria de cordas. E já pegando gancho, quanto tempo trabalhando com IA? 18 anos. 18. Já viu o nível? Então, quanto tempo investindo ou olhando para cá? Eu tava de fralda nessa época. Chegou de vez na cara. Lá. Há quanto tempo olhando para startups de IA? Cara, 3 anos. Na Stella, até mesmo antes de chat GPT, a gente já tinha algumas alocações ali com modelos preditivos. Desde 2020. Marconi? Desde 2022, quando eu assumi a área de inteligência artificial dentro das áreas de soluções de negócio da Microsoft. No Brasil, perto de 50 pessoas. Quantas pessoas olhando para IA na tela? Temos 6 investidores, mas acho que técnico mesmo de IA, 0. E na Magalu? A gente está com 70 agora, vai crescer. 70 pessoas em IA, isso representa quanto? Errados em geral. Assim. Isso representa quanto time de tech, mais ou menos, só para ter uma ideia? Pergunta interessante. Qual é a principal responsabilidade do time de IA hoje na Magalu? Então, assim, a minha chegada na Magalu veio com essa ideia da empresa começar a investir mais em AI. Eu estou lá faz 2 meses e 2 semanas.
Né? Para ir no banheiro. Atacar esses problemas de maneira ordenada dentro da empresa. Não é que todas as iniciativas de AI vão passar por mim, mas eu tenho que vou criar toda a estrutura para que a gente possa fazer tudo isso de uma maneira plataformizada, tudo isso. Desde a área de marketing, desenvolvimento de produtos e principalmente suporte e evangelização dos clientes. E essa palavra é forte, ou seja, focado em evangelização, botar na prática. Porque todo o time está lá em Redmond, né? Passando o frio danado daqui a pouco. Mas aqui, o calor aqui no Brasil é o quê? Educação e ajudar o pessoal a usar a ferramenta. Deixa eu tentar bem à frente do time de A, no que diz respeito assim, o teu relacionamento com as unidades de negócio. Faz, Bills. 2 papéis principais: go to market, entender qual é a demanda do mercado brasileiro, traduzir essa demanda lá para o time dos Estados Unidos e falar assim: o Brasil precisa disso. E uma vez que isso volta, eu sou responsável então falar: opa, agora tem que ter um canal muito legal, clientes utilizando e gerando referência para outros utilizarem. Os gringos devolvem e falam: tá bom. Se o Ale falar que tá bom, se o pessoal do futuro falar que tá bom, e aí o negócio tá bom. Basicamente é isso. Então, eu não vou te pular, mas assim, entendendo, você hoje é responsável pelos investimentos de IA dentro das telas. Qual que é o teu papel, digamos assim, na hora de convencer os demais sócios de que aquele investimento faz sentido ou não faz sentido? Cara, assim, dentro das análises que a gente faz, a gente cria algumas convicções, né? O que a gente chama de ter uma mente preparada para algumas coisas que estão por vir. Então a gente sempre olha por verticais onde a gente acha que tem um potencial grande de estar entrando. Então hoje a gente olha bastante aqui para uma frente de serviços. Então quando aparece as empresas, a galera já está praticamente bastante conversada na novidade para ninguém. Né? Então o papel ele acontece até mesmo antes de estar fazendo as alocações. Isso vem desde conhecimento, né? A Sara é bastante conhecida aí por produção de conteúdo, desde podcast até artigos, como também momentos com especialistas internos. Então, a gente não tem ninguém hoje olhando para AI, mas a gente sempre traz pessoas de fora, pelo menos uma vez por mês, para estar vindo ensinar para a gente, né, o que a gente pode implementar no que a gente faz, para a gente também estar sempre atualizado no que está acontecendo. Eu falei, trazer esse melhor executivo. Então, não só dentro do time de AI, do time de AI, a gente tem esse papel de pegar grandes projetos e levar eles para frente, mas também trazer esse papel de evangelização ao redor da empresa para que a gente se torne cada vez mais uma empresa AI first. Legal. Então, eu vou na reunião de todas as diretorias, em todos os VPs, por isso para a gente poder realmente ter essa conversa. IA, funcionários Magalu diariamente? 10%? São 39 mil, não, 2%. Os 2%. No caso da Microsoft? 100%. 100% usam Todo dia. Aliás, tem uma reunião que eu não estou participando, que ela vai resumir para mim daqui a pouquinho. Eu estou aqui. Obrigado. Então, no teu caso, como é que é o uso interno ali? Cara, metade do time hoje somos 13 pessoas, 6 no time de investimentos. Todos os 6 no time de investimentos usam, então a gente cria um agente, um Valentino, que basicamente pega todo o nosso repositório de conteúdo e pitches, que a gente tem mais de 8 mil empresas que já passaram pela gente ao longo dos últimos 15 anos, e nos ajuda a colocar um score e meio que a olhar, a refinar um pouco do que a gente está olhando, mas faz parte do dia a dia quando a gente está olhando os investimentos. Criação de modelos proprietários, no caso de vocês, não só exclusivamente falando de modelos proprietários, mas o que é ferramental, que tipo de modelo vocês hoje têm, né? Que tipo de plataforma vocês usam hoje dentro da Microsoft, quando a gente fala em ferramentas de IA interna. E aí vem parte da razão do porquê da parceria com a OpenAI. Então, lá atrás, o Satya ele teve que convencer a empresa de falar o seguinte: ou a gente entra agora e faz o investimento que tiver que fazer, ou a gente não vai conseguir navegar nesse mercado daqui a pouco. E aí a CFO olhou e falou assim: não é muito dinheiro. Eu falei: sempre muito dinheiro, mas é uma oportunidade muito maior do que a gente quer investir. Então, primeiro, obviamente, básico, GPT. Então, o que a gente tem acesso? A gente tem acesso a versões que ainda não estão disponíveis para os clientes finais, ou seja, a gente já está utilizando isso. Ou seja, a gente come a comida, a gente vende para o cliente, antes a gente testa para saber se está tudo bonitinho. Eat your own dog food. Eat your own dog food. Você está usando? Drink your champagne, que é mais bonitinho. Já está usando o GPT-5 ou não? Acho que não. Me conta depois. Acho que não. Mas o que é interessante? Usar os recursos antes de ir no mercado para ter certeza que os clientes estão utilizando o ferramental correto. Então, posso te dizer claramente, 100% dos funcionários hoje, quando abrem o computador na Microsoft, quando abrem o Teams ou Outlook, estão usando
o que há de mais moderno em cima de GPT. Para o quê? Porque a gente tem a certeza que é um uso prático. Só que aí tem uma coisa muito bacana, a Microsoft desenvolveu o próprio modelo pequeno, que é o Fire. Aí você fala, pô, por que eu tenho um modelo grande e por que eu tenho um modelo pequeno? Simples, a gente vai ter mercado para todos os modelos. Né? A gente vai ter mercado e aplicabilidade para cada modelo. Mas sendo super transparente, uso do GPT na lata, em tudo que a gente faz. E antes de seguir, só para ter uma ideia assim, de time frame, tá? No momento que vocês estão utilizando ou testando dentro de casa, até eventualmente você ter ali uma POC que deu certo e colocar isso para o mercado. Eu nunca vi a Microsoft, quem aqui, olha só, quem aqui é startup? Dono de startup? Ninguém, né? Ninguém, cadê? Ninguém. Imagina que uma empresa de 45 anos tem o espírito de uma startup de 2, 3 funcionários. É absolutamente todos os dias. Um lançamento, um teste, um MVP, cancela muita coisa e vai muita coisa. Agora você imagina que eu sou um cara que tem que traduzir isso para a corporação para trazer para virar um produto. Ou seja, eu troco, apago e refaço a estratégia todo dia. É growth mindset na veia. Então, já tocando nesse assunto, a gente tem que ter esse growth mindset porque não dá para ser de outra maneira. Pegando a análise das startups? Cara, não, na verdade assim, o uso do GPT lá para a gente é muito mais uma forma de a gente ganhar capacidade interna, bandwidth, para a gente conseguir pensar. Né? É um trabalho muito de reflexão, de muita discussão. Então, o que a gente usa é realmente para a gente ganhar mais capacidade ali para a gente poder levar essa atividade. Então, é bem básico a gestão que a gente usa internamente. Tem que a gente está nesse processo de construção dessa estratégia agora, mas a gente está nesse processo rápido de criação de novos modelos de AI e criando toda uma estrutura que a gente cria uma funcionalidade realmente conversacional no site, e daí algo que a gente construída é uma estrutura para que seja LLM independente. Então, pô, a gente quer usar o Pendrive, a gente quer usar Llama, a gente quer usar qualquer um deles de maneira independente. Então, assim, a gente está nesse processo muito grande de construir agora para você falar. E o que eu mais ouço, recebo no mercado cara, Gugel, quais são assim, as maiores dificuldades? Vocês têm um time super bacana de não sei se já não foi embora, se ainda está por aí, mas quais são os 3 desafios principais, Gugel, que vocês tiveram na hora de implementar, não quero chamar uma cultura de mas empurrar IA dentro da companhia? O que aconteceu? Como é que foi esse movimento dentro da Magalu? Quais foram os 3 principais gargalos? É muito diferente da maneira do pensamento tradicional de tecnologia. Lembro baixo aqui. A maneira de pensar em AI é diferente da maneira tradicional de pensar em tecnologia. Então, primeira coisa, você precisa de uma outra maneira de pensar sobre o problema. A segunda coisa, que eu sempre defendo, AI não é uma ferramenta. Então, o que você precisa encontrar são os problemas de negócio que você quer resolver. É muito comum você vai conversar com pessoas e a pessoa fala, não tem esse problema de dados. Não quero saber esse problema de dados. Você tem mais problemas que você tem. E isso a gente pode resolver. De tudo. Cadastro de funcionário, problema jurídico, tudo pode ser feito com AI. Então, e a terceira coisa é a compreensão que nem tudo é extremamente técnico. Existem muitos problemas que podem ser resolvidos muito facilmente através de uma criação de uma plataforma que permite usuários comuns. Eu acho que são os 3 principais desafios que você enfrenta nessa construção de uma cultura de AI. Tomar liberdade só para a Microsoft, qual foi? Acho que o primeiro foi dar conta da velocidade. De novo, eu falei, ela vinha no ritmo de trabalho, pandemia, e aí de repente, detalhe, o que fala da pandemia? Porque o investimento em AI começou antes da pandemia. Então a gente viu a ponta do iceberg. Todo o desenvolvimento de data center, expansão, CAPEX e tudo mais. Então o primeiro desafio foi dar conta da velocidade de uma cultura, aí falou da cultura, que funcionava de uma forma muito mais tradicional para uma cultura que é extremamente ágil ao extremo. A gente nunca tinha se deparado com isso. Segundo desafio, convencer o ecossistema a acompanhar a gente. Imagina o seguinte, a Microsoft é a maior empresa que tem o maior ecossistema de parceiros do mundo. Aí como é que do dia para a noite você chega e fala assim, olha, a gente tem que parceirar aqui com um produto que eu não vou te dizer o que é, não tem documentação, mas eu quero que você esteja com a gente. Então, segundo, convencer o ecossistema. E terceiro, fazer a mudança cultural nos clientes, na ponta.
Eu falo o seguinte, beleza, tem um copiloto aí para você usar. Cara, beleza, vim aqui, fiz 3, 4 perguntas, não é tão legal quanto eu imaginei. Opa, não assim. Investir minha vida nesse negócio aqui. Volta, treina, capacita, uma vez sempre fala, educação de AI. As pessoas têm que ser educadas. Então, esse é o terceiro, por que me parece, está casando com uma iniciativa. A gente tem que treinar e capacitar todo mundo para entender IA. Eu vi aqui o livro, né, como fala o chat GPTs, né? Chat GPTA. É isso, é o prompt. É a forma de fazer o prompt que a gente tem que ensinar as pessoas a fazer. São os 3 grandes desafios que a gente ainda passa. E no caso da Astela, então assim, apesar de não ser, se eu voltar, sei lá, 10 anos atrás, talvez não tivesse um portfólio da Astela, uma empresa Pure AI. Então, como é que foi a quebra ali, digamos assim, o trigger para a Astela passar a olhar e falar, cara, eu tenho que passar a olhar um caminho para esse tipo de empresa, para esse tipo de startup? Solucionar algum problema de uma maneira tem 10 vezes melhor do que o que existe no mercado. Quando a gente olhou para a AI, isso virou um claro, assim, buy now, de como você pode resolver o problema de uma maneira muito melhor do que o que existe. Então, como startups estão sempre procurando estar à frente, construindo as grandes empresas pelos próximos 10 anos, isso para a gente foi um no-brainer, que isso seria uma das principais formas de estar fazendo isso acontecer. O grande desafio está a gente ainda está muito cedo quando a gente olha para, por mais que é nada novo, a gente ainda está muito cedo sob a perspectiva de maturidade de camadas de infraestrutura e plataformas, está tudo mudando muito rápido. Então a gente vê que isso também apresenta um certo risco, quando você começa a ter algum tipo de dependência de fornecedores que eventualmente não vão te deixar inflexíveis, e podem comprometer a sua empresa para os próximos 10 anos, caso não tenha algum ajuste de roda. Então a gente começou a olhar para essa perspectiva de como os produtos poderiam ser 10 vezes melhores, mas ao mesmo tempo cauteloso, de certa maneira, também para que a gente não entre num hype, que acho que é um outro assunto aqui que está acontecendo também em termos de bolha, e preços que têm sido pagos em ativos relacionados a AI. Legal. Vamos lá, X, OpenAI. Acho que, pensando do lado da própria Microsoft, ela, obviamente, a OpenAI como um grande parceiro, mas pensando em parceiro de hardware. Então, a própria NVIDIA, um grande player, a AMD, desenvolvimento de soluções em cima de uma arquitetura AMD, a própria Intel e desenvolvimento de chipsets pela própria Microsoft. Mas os maiores parceiros hoje são parceiros de consultoria, são parceiros de capacitação, desenvolvimento de soluções e que vão tocar na ponta dos clientes. Então, pega aí, por exemplo, um ecossistema como o Accenture, você pega um ecossistema tradicional como o KPMG. E é Brasil? Opa, é Brasil! Aê! O próprio iFood, Stone e outros players são os nossos grandes canais, porque são grandes clientes que atendem os seus próprios clientes. Então, ao invés de ele ser o meu cliente, de eu fornecer para ele tecnologia de AI, não, eu quero ser um sócio com ele. Perfeito. E sem te cortar, Marcondes, mas assim, você mesmo perguntou quantos startupeiros tem aqui dentro, um monte de gente levantou a mão. E startup, hoje, como que elas trabalham com a Microsoft? Se você tem uma boa ideia, que não seja criar o próprio LLM, porque o próprio LLM já está exaurido. A gente tem aqui os grandes players, a briga está ali nos grandes players. E eu acabei de falar antes de subir aqui, você não quer estar na frente dessa briga, você quer estar do lado, certo? Beliscando e aproveitando. Se você é uma startup, a Microsoft vai investir em você, vai investir com recurso computacional, vai te dar horas de computação, vai te dar acesso ao Azure OpenAI com o GPT para você testar as suas soluções, para resolver o que ele acabou de falar, do problema. Não tem algum problema, a Microsoft quer te dar uma forma de você resolver. Então, esse é o caminho que a gente está indo. Está investindo muito, estamos falando bilhões. Se a gente pega ali o último resultado do ano fiscal público, lá na SEC, vocês vão ver o quanto de CAPEX que a Microsoft está colocando em compra de quê? De quê? GPU, CPUzinha lá, para poder rodar todos esses modelos. E o Sá já falou, gente, não é para ano que vem, não é para daqui 2 anos, e não é para daqui 5. Esse investimento está sendo feito para quê? Daqui 10 anos. Você imagina convencer um investidor hoje de que você está mirando o futuro daqui 10 anos. Mas é só você olhar para o passado, quando a nuvem veio. A nuvem está habilitando tudo isso. O business do iFood veio por conta de uma grande ideia para resolver um grande problema, habilitado pela nuvem, 10 anos atrás. Show de bola. No caso de Astela,
Temos parceiros ali trabalhando com a gente. O que a gente vê é que assim, muitas empresas, portfólio, vai depender muito do que usa, né? Então, assim, se você está discutindo um monte de texto, geralmente o GPT, voz, Eleven Labs, imagem, da Wiki, então, assim, varia muito do que a turma está usando, mas a gente mesmo internamente cara, Screen e GPT. Então, se você puder entrar nesse campo, quantas startups investidas? 60 e 30 ativos. E no pipeline olhando para frente, provavelmente ainda aí um buffer para fazer investimento até o final do ano que vem, mais quantos? A expectativa é que até a gente está com, no fundo 5, a gente está com 7 ativos, a expectativa é que a gente chegue entre 15 e 20 até o ano que vem. A gente vê na média aí 800 a 1.000 empresas por ano. Empreendedores vão terminar o evento, pode te procurar? Deve. Boa. Parceiros da Magalu, Gael. Acho que Google, Amazon, a gente tem parceiros muito fortes, Microsoft, a gente tem uma pequenininha, Nvidia, os tradicionais ali. Estamos buscando outros parceiros aí para o grupo financeiro que estão óbvios para poder fazer, para poder. O que o Marcos falou, não faz sentido. Eu não acredito que faça sentido desenvolver nós na nossa própria linha. Então, mas fazer parceria com outros que tenham feito isso não faz sentido. Esse faz sentido, eu pergunto para você, Gael, vão rastrear e ensinar os outros pessoas de dentro da companhia a usarem isso. E teu CFO está lá do outro lado falando, cara, mas qual que é a ROI dessa brincadeira? Quando é que vai dar retorno? Todo esse push que vocês estão falando de usa, e o CFO está ali falando assim, cara, a pergunta que eu faço para você é, cara, para todo mundo que está aqui dentro, vai começar a utilizar, existe um lado da balança falando, treina e usa olhando para dentro, pensando em produtividade, e tem o outro lado da balança falando, cara, põe umas coisas para fora, coloca no teu cliente final e começa a gerar receita a partir de IA. A pergunta que fica para você é, por onde que a Magalu começou e como vocês equilibraram isso aqui? Não, gerenciamento de portfólio. Se eu fizer só coisas imediatas, vou ter um retorno pequeno, não vou fazer grandes apostas, não vou ganhar muito conteúdo, não vou ter um ganho de eficiência. Se eu só fizer projetos grandes, são projetos com a maior chance de falha, o resultado pode ser em 5, 10 anos, daí você vai ter esse problema. Então, ali é um gerenciamento de risco de encontrar alguns projetos grandes que você vai investir, projetos pequenos de uma mais imediata que você vai investir. Então, só fazer um outro não é a solução. O ideal é você encontrar essa mistura, mas com essa visão clara que isso tem que mover o ponteiro. Isso tem que ser uma coisa que vai trazer resultado para a empresa. Só trocar minha foto pela cara do Pantera Negra faz sentido nenhum. Isso é divertido, mas não faz resultado. É que eu vou utilizar essa tecnologia para resolver problemas do consumidor. Essa é a questão. Sim, no caso da Microsoft? Investiu, o primeiro grande teste foi colocar habilitador de produtividade. Que o ROI ele é matemático ali. Economizou 2 dias por semana, vou analisar mais fundos, vou conseguir criar mais campanhas, vou desenvolver novos canais, porque você tinha isso evidente. Então, o primeiro grande norte da Microsoft foi colocar IA em produtividade. No e-mail, no editor de texto, por aí vai. Só que aonde que a gente vai olhando para fora? Na análise de startups, de venture capital, investimento, definição de produto, outra coisa, GitHub Copilot. Nunca foi tão fácil para vocês, assim como para a gente, fazer MVP. A gente erra mais rápido e o risco para quem está fazendo uma análise ali de investimento também fica mais fácil. Cara, peraí, bota o MVP, simula, testa, desenvolve. Pô, mas tem desenvolvedor, não tem mais. Bota lá no GitHub e manda ele codificar o produto, criar o site, fazer a marca, manda ele gerar o logo, manda ele fazer uma campanha de marketing para você, testa esse negócio em 2 dias, não deu certo, testa e volta. A gente faz isso. O Google faz isso, todo mundo está fazendo isso. Então vocês, como startups, têm que fazer isso, testa. E nunca foi tão rápido, tão barato e tão simples fazer esses testes. Ou seja, não é que tem que errar, você consegue ver e antecipar isso. Então, para a gente, não é só a produtividade interna, para o desenvolvedor, para o ecossistema, para que vocês tenham certeza de que aquela ideia que resolve um problema de negócio, de fato, para em pé. Para os investidores e para as VCs, terem mais certeza de que o risco está calculado, não é 100%. Aquilo vai dar certo, mas ele consegue diminuir muito na análise dele. Não só de valor presente líquido, você começa a botar. E se o público for tal? E se ele mudar no meio do caminho? É nesse tipo de detalhe. Ontem eu estava, só rapidinho, eu estava lá no IAB, eu sou presidente do Comitê de Inteligência Artificial do IAB, e aí a gente estava ouvindo lá o Adriano
trabalhava no Google falando sobre o filme O Grande Show. Então, foi um fracasso o lançamento do filme. Por quê? Porque eles botaram um público-alvo errado. Só que se tornou um dos maiores musicais de todos os tempos. Por quê? Inteligência artificial. Eles olharam quais eram os públicos, qual era o público que estava engajando com o filme. O público que se identificava não com o par romântico, que foi o fio inicial da história, mas com a inclusão dos personagens esquecidos. Eu me identifico com aqueles personagens. Redirecionaram todas as campanhas, se tornou o maior musical de todos os tempos. Curiado. É isso. Posso fazer uma contribuição só nesse tema, que eu acho que a pergunta é de se a gente está overinvesting ou não overinvesting, porque tem um misto de FOMO com o dinâmico do prisioneiro, né? Ver seus competidores ali investindo nisso e, naturalmente, é melhor ele estar investindo demais do que investindo de menos quando o negócio é esse. E aí tem um ponto também que, assim, essas empresas não estão sendo prejudicadas por fazer isso, né? Porque valuation nada mais é do que um valor atual multiplicado por uma narrativa futuro. E hoje você tem essas empresas conseguindo capturar boa parte desse valor no seu market cap, enfim, valor de mercado. Então, acho que a conta... Só que a diferença narrativa é que eventualmente a conta chega, né? E os números, melhoria em crescimento e margem, tem que aparecer. Agora as pessoas estão começando a se perguntar quando é que isso vai aparecer. Então, acho que é a pergunta da vez. Não, pegando esse gancho, tudo que a gente fecha o olho, abre, está se falando de IA. Aonde que a Stella hoje entende que a gente está nessa curva? E por que você comentou comigo, cara, que você acha que, né, essa revolução é diferente da revolução de 2000, do boom de internet? Cara, eu acho que se a gente pega o hype cycle da Gartner, né, eu acho que a gente está saindo agora do pico das expectativas. Muito porque a gente superdimensiona o que novas tecnologias conseguem fazer no curto prazo. A diferença é que a gente subdimensiona o que elas conseguem fazer no longo prazo. Então, a gente acredita que o valor ele vem logo que você sai desse pico das expectativas. A gente acredita que o valor de fato vai começar provavelmente a ser gerado nos próximos 12, 18 meses, de uma maneira onde os preços se justifiquem. Então, a gente tem tido uma postura até mais cautelosa, eu diria, nos últimos 2 anos, em termos de investimento em AI, dado tudo isso que está acontecendo. Quando a gente fala das diferenças de ciclos, né, hoje a gente está na quinta evolução de tecnologia. Né, a gente está no ciclo do transistor, que começou lá em 71. AI, há quem diga que AI é justamente a última micro-revolução dentro dessa macro-revolução, né, antes a gente evoluir para uma era de biotecnologia, biosoftware. Por que AI é diferente da internet? Hoje, dado que a gente já está muito mais evoluído, a curva de saturação, ou seja, a nuvem, o Marcos usou o exemplo da nuvem, né? Surgiu no início do século XXI, foi chegar para o Brasil na segunda década, né? No início da segunda década. Então, assim, você teve um delay para que essa curva de saturação acontecesse, que é muito diferente da AI, assim, por mais que os modelos em português sejam um pouco diferentes, que em inglês, né? Sei lá, chegou agora no Brasil, assim, o tempo é muito mais curto. E a grande diferença, na minha opinião, é que hoje os incumbentes estão muito mais bem posicionados do que os insurgentes. Porque eles têm acesso a dados onde eles conseguem jogar com esses dados, né, e eles já estão nos workflows das empresas. Enquanto os novos entrantes, por mais que vão conseguir desenvolver produtos que sejam melhores, que sejam rápidos para desenvolver esses produtos, ainda assim eles vão ter que vender. Né? E AI, ainda querendo ou não, está num nível de maturidade onde você consegue ter um nível de confiança. E entrar no workflow, principalmente de B2B de empresas, você precisa de confiança. Você não vai conseguir entrar no workflow, missão crítica, sem que você tenha confiança de que 100% das vezes ele vai te entregar o resultado esperado. Você pode ter 90% de confiança no chat GPT, por exemplo, uma abobrinha lá no chat. Agora, com o Enterprise, isso não existe, 90% é muito pouco. Então, acho que essa é a maior diferença hoje, quando a gente fala de internet e AI. Pensando assim, olhando o mundo, você confia naquela curva que aposta ainda no momento dos próximos anos no investimento e no capital alocado dentro de inteligência artificial? Com certeza, acho que FOMO e dinâmico do prisioneiro mais para os incumbentes, né, mas acho que o FOMO dos VCs continua muito grande, principalmente lá fora, estão hipercapitalizados. Né? O que é diferente, eu acho, desse ciclo é que agora os incumbentes entraram, né? Então não tem como um fundo de venture capital bater diferente com uma AWS, uma Azure, como a Microsoft, que consegue fazer os investimentos em créditos na sua própria nuvem. É um jogo completamente diferente. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de player, de fundo de bilhões de dólares para poder jogar esse jogo. Então, a gente fala de VC e AI nos Estados Unidos e Brasil, são coisas completamente distintas.
Em cima tem aquele banner com 28 logos de um monte de empresas, né, que a Magalu investe. Eu sei que não é exatamente, né, a área a qual você capitaneia, mas assim, você pode falar um pouco para quem está aqui, o que a Magalu hoje olha no que diz respeito a startups, qual é o pulo do gato na hora que vocês estão olhando para startups, pensando em, eventualmente, algum tipo de aquisição, pensando em aproximação com startups, o que vocês estão olhando de diferente naquela startup no que diz respeito a IA? É uma realmente grande para a área, mas com certeza o quanto se encaixa no ecossistema, a gente tem um ecossistema, a gente tem uma ideia e principalmente empresas que possam agregar valor. A Magalu tem uma característica muito própria, que a gente tem há muito tempo esse costume de criar tudo. Né? A gente é uma empresa que tem uma tendência à internalização. Então, empresas que possam agregar esse. Vamos agora, Cláudio. Empresas que possam agregar esse ecossistema, a gente olha com muito carinho. Mas aí vem a questão do negócio e tecnologia, são coisas diferentes, né? Retail e cloud. Mas a gente sempre olha com os dois com muito carinho. Como é que pode entrar nesse ecossistema? Ele caiu uma clara, ou seja, é assim que a Microsoft chegou aqui, seguindo esse mesmo modelo de cultura de o que eu posso trazer para o meu ecossistema de parceiros que posso complementar minhas soluções. Aqui o fio da Blip, né, complementou como uma luva a solução e foi um dos primeiros a utilizar. Né, eu falei, eu vou te dar uma solução, eu não sei se está pronta, vem comigo e eles investiram. Então, esse fit cultural de estar disposto a comprar esse serviço conjuntamente é o que a Microsoft está buscando. A gente fala pra cacete, né, de ecossistema, Vitão, que bicho que vive dentro desse ecossistema, cara? O que vocês olham dentro das telas e falam assim, cara, é aí que eu vou pescar. Porque, por mais que muita coisa muda, pouca coisa muda. Então, assim, empresas que vão, assim, empreendedor que está obcecado pelo problema, pela solução. Acho que o Murta falou uma coisa muito verdade e que, assim, eu vejo toda semana. Os empreendedores, quando vêm novas tecnologias, não é só AI, tá? A Web3 fala muito da tecnologia, fala muito pouco realmente do impacto que a solução está trazendo. Então, as empresas vão continuar tendo que encontrar product market fit e ainda vão ter que continuar encontrando canais de distribuição proprietário para conseguir escalar os seus negócios. O que a gente percebe, e isso é muito curioso, né? Quando a gente fala de ecossistemas é o principal go-to-market brasileiro em termos de eficiência e capilaridade. Tá? Lá fora a gente tem modelos de distribuição como, por exemplo, o PLG. Né? Então, ninguém falou com ninguém para comprar no Spotify ou para assinar o Netflix da vida, né? Ou Notion, ou Slack, ou ClickUp, ou ferramentas do tipo. Então, a gente consome bastante dessas ferramentas, mas o Brasil não produz tantas empresas PLG como a gente produz lá fora. Acho que é uma pergunta, assim, uma provocação que a gente não sabe por quê. Mas uma das principais hipóteses é que o brasileiro gosta desse contato. E ecossistema é a forma de você fazer isso com uma capilaridade, com um custo de capital, de eficiência muito maior. Então, quando a gente está falando do que a gente está olhando hoje, assim, é esse quadrado, e é o que a gente tem procurado nos últimos 15 anos. Isso não... Boa. Você vai falando? Todas são muito prática do dia, que é o que eu sempre defendo. AI, você só fazer um modelo, se esse modelo não vai para a produção, se você não pensa sobre os aspectos práticos daquele modelo, muita gente acha que é chato, mas como é que eu vou colocar aquele modelo em produção? Como é que eu vou recuperar as informações? Como é que eu tenho as métricas de qualidade? Esse tornar a prática é onde o modelo de AI morre. Eu posso ter o melhor modelo de AI no mundo, se eu não consigo implementar, se eu não consigo validar se ele está indo no real, modelo de logística, o cara está usando o caminhão que eu recomendei ele usar, se eu não tenho essa validação, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, esse lugar da prática é o que diferencia essas empresas, de entender que aquilo é uma ferramenta, e a ferramenta está ligada com a solução de um problema. Por acaso, não é muito eficiente em resolver problemas, mas não é o mundo. Essa é uma diferença que eu vejo muita gente, não só no Brasil, milhares de pessoas que eu entrevistei quando estava na PUC, quando estava na Amazon, na Holanda, nos Estados Unidos. Cara, foi muito comum você encontrar pessoas que não se importavam no problema real, no problema de negócio. E aí, esse trabalho de construir o melhor modelo de learning, se ele não está relacionado com o problema de negócio, não vai funcionar nada.
pegar esse negócio que você falou hoje. Brasil, principais casos de uso que você tem visto lá fora. Se pudesse, bullet points, cara. Mas assim, disparado, agentes autônomos e conversacionais. Tanto o Brasil quanto Tanto o Brasil quanto o que dá para a gente uma indicação de um futuro que a gente já está imaginando, isso é claro. Quando a gente começa a trabalhar com o computador, a gente tem uma interface, certo? Seja cartão perfurado, seja com teclado, ou seja touch, é uma interface. Você está fazendo input e esperando output. Só trocar o modal, falar, beleza, eu não vou tocar, eu vou falar, vou reconhecer, não é só a tecnologia pela tecnologia, é o que ele vai além da prática. E esse além da prática, pessoal, é que as aplicações deixam de ter o sentido natural delas. Então, por que um agente conversacional? Porque ele substitui uma aplicação. Eu não preciso ter uma planilha para calcular minha rotatividade de estoque. Eu tenho dado, então eu pergunto para o dado, como é que está a minha rotatividade de estoque? Não tem que ter aplicação para isso. E por aí vai, então vai extrapolando. Então, isso é muito evidente. Então, a própria Microsoft está investindo em Contact Center 2.0. É o Contact Center em que você não tem que digitar, você interage com um agente que é como se fosse um agente real, que já está conectado com o teu RP, que já está conectado com o teu CRM, por aí vai. A gente está botando muito dinheiro nisso. Os parceiros que estão desenvolvendo solução, estão desenvolvendo solução conversacional. Ah, mas eu tenho um bot que fala WhatsApp. Não, não é isso. Isso todo mundo faz. Qual é o problema que o teu bot com WhatsApp está resolvendo? É para marcar uma consulta? Ah, então beleza, você está resolvendo o problema de consulta. Isso lá fora, igual. Os concorrentes, né? Acho que a Microsoft, ela nunca foi líder numa frente, como ela está tentando entender o que é ser líder, porque ela sempre foi follower. Ela foi follower da Apple, ela foi follower de uma série de coisas, da nuvem. Quando a AWS já estava lá, a gente foi atrás. E aí ela foi na frente, ela fez a aposta certa, ela saiu na frente. E aí o que ela está pensando agora? Tá bom, eu tenho a faca e o queijo na mão. Velocidade de conta, janela de oportunidade de conta. Então quando a gente está vendo esse modelo de que todo mundo de alguma forma está investindo em agente conversacional para resolver alguma coisa, a concorrência veio e fala, putz, é isso, Copilot. Quem cunhou o termo Copilot na Microsoft virou padrão. Salesforce tem Copilot. Gemini e Google, não sei o que eles vão chamar, mas deve ser Copilot também. Porque vira um padrão sensorial daquilo que você está fazendo. Da mesma forma, um agente autônomo, ele vai ser um padrão de mercado. Você vai criar o seu próprio GPT. O que o GPT fez? O que a OpenAI fez? Cria aqui o seu próprio agente. Então eu criei ferramenta hoje que permite que você, eu, qualquer um aqui de startup, crie o seu próprio agente sem código. Lembra que eu falei? Nunca foi tão fácil errar, nunca foi tão fácil acertar. Então, se você está investindo em alguma coisa, dica startup. Pensa com carinho em agentes autônomos para resolver algum problema muito grande de mercado, e que não é uma aplicação, não é uma tela, por mais que tem o Web 3.0, tem uma série de recursos. A gente está olhando 10 anos aqui para frente. Daqui 10 anos você não vai estar usando a aplicação, acredite. Eu não sei nem se você vai estar usando o celular. Também não sei. Então, vis-a-vis o apetite de um fundo daqui de dentro, ou tentando colocar essa pergunta de uma outra forma. Eu, como founder, estou indo atrás do meu seed, estou indo atrás do meu primeiro round. Eu deveria focar em VCs que olham para o Brasil e entendem a dinâmica do Brasil, ou eu poderia olhar para VCs lá de fora que entendem que aqui você tem uma economia de escala gigantesca, principalmente se falando de IA? Tem um pouco de conflito de interesse com essa pergunta, né? Hoje pode, vai, hoje pode. Mas o bicho que habita aqui no Brasil e o que habita nos Estados Unidos é muito diferente. Né? Quando a gente para pensar na cadeia de valor de software, né? Você tem a área de infraestrutura, plataforma, aplicações e transacional. O Brasil é muito bom de fazer aplicações e transacional. Infra e plataforma, não tanto, são coisas que os Estados Unidos faz muito bem. E hoje é justamente onde boa parte do capital em AI está sendo distribuído por parte dos fundos lá fora. Então, acaba que aqui no Brasil a gente não produz as empresas nesse momento qual os fundos estão principalmente olhando lá fora. E se você me permitir, você entende isso como oportunidade ou mercado desafio, sabe? Eu acho que é um desafio nesse primeiro momento por conta do estágio de maturidade que a gente está, do ciclo dessa evolução de AI. Acho que vai ter muito espaço para aplicações e acho que aqui no Brasil a gente tem uma cadeia produtiva de early stage muito boa, que a gente não tem de late stage. Então, até Series A tem uma gama de fundos aqui disponíveis para estar investindo nas empresas. Late stage, realmente, a partir de Series B,
começa a faltar. Até alguns entrando, né, assim, você tem de um River, do básico, mas acaba tendo uma dependência maior lá de fora. A Magalu, quando, né, eu vou criar minha própria nuvem, né? Aí o Vitor acabou de falar, poxa, justamente ali onde o Brasil não vai tão bem. Aí o pessoal fala, pô, legal, a Magalu fez isso. 2, data center, né? O Brasil é um lugar perfeito para a construção de data center e infraestrutura. A gente pode ser literalmente o Vale do Silício dos data centers. Energia green, em tese com fonte renovável. Como é que vocês estão vendo isso? Porque em tese aqui seria o lugar perfeito. Por que não virou essa chave aí? A minha hipótese é capital financeiro, você não tem um fluxo, né? Hoje, sem entrar em questões políticas, mas que, por exemplo, nessa última semana com a STF, a mensagem que o gringo recebe é muito diferente. É uma mensagem comparada ao Brasil, com Coreia do Norte, Rússia, China. E não estou querendo entrar em questões aqui, mas é a mensagem que o gringo recebe, então ele fica muito mais receoso. Você tem um risco Brasil, então você tem um risco cambial, que é muito relevante, está numa moeda mais fraca. E tem um ponto que também é um pouco do capital humano, né? Assim, a gente tem um capital humano muito bom, mas é muito diferente. Tanto que assim, a gente tem uma fuga de talentos, principalmente com pandemia, lá fora. A oportunidade chega em dólar, sabe? Assim, é outros 500. Então, eu acho que o acesso ao capital financeiro, quanto a capital humano, é o que prejudica alguns maiores desafios para a gente conseguir chegar nesses patamares, ou estar acessando esse tipo de solução, né, para o que é crítico também para a continuidade da BI, né? Eu tenho algumas coisas que eu aposto. Eu acho que SLMs é uma coisa que vai dominar o mercado. Eu não acredito que a gente vai continuar tendo tanto essa característica de LLMs. LLMs são monstros pesados, caros de rodar, bicho, custa uma grana. SLMs rodam em máquina local, resolvem o problema muito bem, principalmente problemas de agentes, como o Marcos falou. Pô, eu preciso fazer um problema de alguma coisa, uma SLM bem treinadinha, cabe 5 meguinhas, cabe no seu celular, super eficiente. Então eu tenho apostado muito em empresas que estão apostando em SLMs e empresas que resolvem o problema. Assim, quando surgiu o chat GPT, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, a gente começou a ver um monte de empresas que estavam fazendo add-ons, né? Eles pegavam o chat GPT, faziam APIs em volta, faziam um monte de prompt engineering, isso não vai durar. Então, o que eu aposto é que empresas querem resolver o problema. Então, dando um exemplo muito claro até, eu até postei no meu LinkedIn outro dia, comparando duas empresas monstro, obviamente são pessoas muito mais técnicas e muito mais específicas, mas a Apple e a Google. A Apple veio ali no iOS 18 e você vê a apresentação deles, eles não falam LLM em nenhum momento. Eles falam de resolver o problema do consumidor. Você quer ter uma foto melhor, você quer ter um vídeo melhor, você quer ter uma mensagem melhor. Daí, enquanto a Google veio, não, a gente vai fazer um monte de LLMs e tal. E, por exemplo, uma feature que eles lançaram, que eu até tirei sarro no LinkedIn. Você bate uma foto, e daí você bate uma outra foto e mistura e faz a sua foto em grupo lá. Eu falei, gente, isso é um problema, realmente, é um problema que frente ao consumidor. O mais legal de bater uma foto em grupo é bater a foto em grupo. Ele tentar a galera, ele bate foto, tira sarro, ele vai chifre no amigo e tal. Esse é o mais legal. Então, qual que é o problema que eles estão resolvendo? Então, as empresas têm que ver que, normalmente, a ferramenta vai resolver o problema do consumidor. E você não precisa de um monstro de 450 bilhões de parâmetros para o corredor poder resolver 99% dos problemas. Macainão, assim, eu tenho que deixar a deixa para uma empresa que tem 18 meses valendo meio bi de dólar. Qualquer dor que efetivamente, que a Suno resolve. Qual empresa, desculpa? A Suno, né? De criação Suno. Eu estou até tirando sábado, eu cheguei no nosso Chief Marketing Officer. Eu falei antes com a Magalu 2 semanas atrás, com a Luiz Helena. Eu fiz uma musiquinha no Suno para a Magalu e mandei para o nosso Chief Marketing Officer. Fiz uma campanha na TV com a minha música aqui. Mas então, a Suno é uma boa pergunta, porque ela resolve os problemas, mas a maior parte dos casos de uso que eu vejo é brincadeira. Meu grupo de RPG, a gente tem uns barcos lá e a gente sempre usa
Agora a gente faz essas músicas ao vivo lá no sul, pro Marco cantar com o RPG. Então, assim, para mim é uma brincadeira. Eu investiria no sul, não investiria. A empresa que investiria talvez é Eleven Labs, que, se eu não me engano, assume aqui no Janeiro, se eu não me engano, não sei. Mas aí já é diferente, porque eles estão fazendo toda a questão de voice-over e tal. Aquilo é um problema que pode ser usado no marketing. O assunto para mim é brincadeira, é tocar minha cara no lugar que a cara do Jack Pronto. Marconi, vamos lá. Também, quem ganha essa briga, velho? Eu não digo que é embate e também não digo que é um massacre, né? A briga entre eles. É espaço para todos, é o ecossistema de modelos. O Satya, obviamente, fez uma maior aposta com a OpenAI. A Microsoft desenvolveu o próprio modelo, abriu espaço para a Anthropic, abriu espaço para a Meta, abriu espaço para uma série de outros players. Justamente pelo que o Caio falou. É resolver problemas específicos daquilo que ele precisa, não é um canhão matando a formiga. Eu estava vindo para cá, numa reunião, usando o Teams no carro. Eu não sei se era o problema da conexão, provavelmente era, né? O 5G que a gente não tem, a gente acha que tem 5G e não tem. Se era o problema lá do meu colega lá de marketing que estava do outro lado. Na hora que eu estava estacionando aqui no Shopping União, eu acho que perdi boa parte da conclusão. Mas eu peguei o contexto de uma hora de conversa, falei, eu acho que ele me perguntou isso. E foi com uma certeza que eu falei, sim, Pedrão. Não faço a mínima ideia se ele estava esperando, mas eu calculei a probabilidade que era assim. Se eu tivesse uma porcaria de uma política, um pequenininho, rodando no meu iPhone, pegando o contexto da conversa e fazendo o preenchimento das lacunas, a ideia é para vocês, anotem para desenvolver. Preenchimento da lacuna da conversa com o contexto que eu tenho, um modelo super simples que eu tenho, faço uma predição com uma assertividade de 98% para fazer o quê? O preenchimento e complemento do áudio no momento que a conexão está baixa. A Vivo podia fazer isso, a Claro podia fazer isso, ou seja, olha o espaço que tem para usar um modelo para poder resolver um problema meu numa baixa conexão. O entregador, que às vezes não está com uma conexão tão boa, poder confirmar o código dele com uma assertividade muito maior e por aí vai. Então, essa é uma disputa de não é quem vai ganhar, mas quem que vai somar mais entre esses modelos. Sensacional. Turma, vamos lá. A gente entende que a gente está no caminho certo aí de ouvir de vocês. É isso, gente. Faz um barulho aí pra galera. Mas a minha pergunta, ela está muito voltada, vocês falaram muito de comparar o ecossistema brasileiro com o ecossistema lá de fora, né? E hoje, quando a gente fala muito de IA conversacional e olha para o mercado brasileiro, a gente fala muito da questão do WhatsApp, né? Porque todo mundo usa o WhatsApp no Brasil e quando a gente olha lá para fora, não é uma ferramenta tão utilizada assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho do ponto de vista de vocês sobre essa diferença aí para startups que utilizam o WhatsApp como principal meio de fazer essa tecnologia chegar a mais pessoas. A mensagem ruim que passou o bloqueio do X. Vamos olhar o copo meio cheio. Agora eles têm a real noção de quem nós somos, né? O tamanho que é esse mercado, o ecossistema de publicidade, o impacto que causou em escala absurda, ninguém talvez imaginasse, né? Ninguém imaginasse o tamanho disso. A mesma coisa vale para o WhatsApp, que não é só no Brasil. Por que pareça, né? Mercado na Índia, na Indonésia, América Latina. Vou dar um exemplo. A gente lançou ontem uma integração nativa com o WhatsApp para o meu canal de contact center, ou seja, você quer desenvolver lá um contact center conversacional, bonitinho, ontem. Poxa, mas meus concorrentes já lançaram esse negócio há 1 ano e meio atrás. Seu sócio já tinha, sei lá, 2 anos. É um trabalho que demorou para explicar qual é o meu papel. Olha o Brasil, olha a iFood, olha a Stone, olha a Magalu, e olha essas startups enormes que a gente tem mercado potencial. E aí eles entendem. Então, eu acho que é mais uma questão cultural de falar o seguinte, capital do Brasil é Buenos Aires? Não. Mais ou menos isso. Aqui a gente usa o WhatsApp, gente. E é tudo, as vendas, influenciação, monetização na qual que a Meta bota muito dinheiro aqui. Então não desista. Na verdade é uma questão de mostrar para esses investidores que aqui tem poder, é business case. Business case e ROI, certo? Business case e ROI. É complementar. No fim do dia, quando todo novo produto ele tem uma série de ficções, né? Ficção para entender qual categoria que você pertence,
faz, preço, né, e como você usa o produto. O WhatsApp todo mundo sabe usar. Então você remove uma parte muito relevante dessa fricção também. Então esse é um grande promotor assim, do porquê o WhatsApp tem virado essa interface. E também acho que agora com a AI passa também a poder repensar alguns modelos de como algumas empresas são estruturadas. Então se a gente para pensar no CRM, são bancos de dados que absorvem muito mais dados estruturados que não estruturados. Né? Tipo, impede você ter um CRM que eventualmente vai ser no WhatsApp. Você precisa ficar inputando informação porque está escutando seus calls, já mandar os calls automaticamente, e eventualmente se você precisa de alguma coisa, você faz uma pergunta. Então acho que passa por uma jarra muito fértil também, o que é possível fazer ali dentro dessas junto com essas novas tecnologias e alavancando de interfaces onde o usuário final já está habituado a utilizar. 3 comentários rápidos. Eu concordo com o que eles falaram. Case, AI First, que eu uso em aula, que eu uso em palestra que eu dou, vocês viram aqui hoje. Luiz da Magia, Marosti, que é o CTO da Magia, meu amigo. Então eu sei do projeto bem antes dele para público. Aquilo virou uma febre lá no Nubank. Eu mostrei para o Fred, o CEO, ele ficou maluco. Ele chamou para todos os diretores e ficou mostrando, ele mostrou aqui e tal. E aquilo virou uma febre. E para mim é o melhor case de uso. Segunda coisa, como eu falei, AI é uma maneira de resolver um problema. Recentemente eu me mudei para o interior. Cara, quando eu vou comprar coisa da Quitanda, eu mando uma mensagem no WhatsApp, o cara responde na mão, só um detalhe, o produto está ali. Estou comprando, estou mandando uma lista, o cérebro dele está participando, eu quero que me entregue na minha casa, segunda coisa. E a terceira coisa que eu não posso falar muito ainda, mas espero novidades grandes que a gente está falando, algo que nós vamos ser bonito no WhatsApp. Agora gostei. Boa, próxima. Ano contra ano. Então, dado esse cenário, eu parei para pensar no moat, né, que é o que o Warren Buffett chama lá de uma vantagem competitiva de longo prazo. Então, hoje, olhando para AI, o que vocês diriam? Vocês puderem recomendar um moat para todo mundo que está aqui? O que seria essa vantagem competitiva a longo prazo focada em IA para as empresas? A gente não tem um moat, nem o Google tem um moat. O único moat real é, assim, de filosofia é a distribuição. Foi como a Microsoft matou a pau com o ecossistema, o sistema de VAR, e branding, que é o iFood também hoje é um dos principais quando a gente fala de alimentação, delivery aqui no Brasil. Então, assim, acho que tem esse lado. Tem um lado que é justamente você estar num ecossistema fechado de dados, né, você ter acesso a um dado exclusivo que outras pessoas não vão ter. Cada vez mais vai ficar mais difícil ser um dado exclusivo, na minha opinião. Então, por isso que eu acho que é essa provocação de there is no moat. Moats são desenvolvidos em empresas conforme já estão mais maduras. Acho que early stage, falar de moat, acho que é querer viajar demais na maionese. E quando você vê, assim, acho que você trouxe um dado aí que 60% aumentou em 60% a taxa de mortalidade, né? Por mais que tenha muito investimento acontecendo agora, boa parte desses investimentos estão em AI. Né? Então você vê que secou o acesso a funding para muitas empresas. Então, por exemplo, a taxa de graduação de empresas que captaram o C para o Series A era de 40% há 2 anos atrás. Hoje já está na casa de 12%. Por quê? Tinha muita gente graduando que não devia ter passado de ano, por conta de um excesso de liquidez, acho que muito um reflexo também de um momento ali de taxa de juros baixa, de alta liquidez. Então, tentando pontuar nos dois, não, acho que não é uma resposta talvez que você esperava, mas... Eu tenho um comentário. Um ano atrás, que tipo de solução eu investiria? Boa parte desses 60% foi porque eles ficaram na frente dos transatlânticos, eles foram engolidos. Então, surgiu ali, por exemplo, quem investiu pra caramba em modelos ou soluções que o GPT-4 ou matou em 24 horas, que o Gemini vai matar daqui nas próximas 24, que o Claude matou, e por aí vai. Ou seja, tem um pouco mais de visão para onde que esses transatlânticos estão indo. E olha aqui para baixo, os smalls também. Vai sobrar uma camada intermediária entre os dois, e esse é o sweet spot para alguém que quer ter um pouco mais de sucesso a longo prazo. E não é fazer trivialidade, a musiquinha lá trivial.
Se eu posso compor uma trilha mais especializada para um canal de marketing para divulgação de produto que eu posso conectar numa jornada de CRM, opa, aí eu vou ver para onde que isso aqui vai cair. Aí eu vou me especializando. Então, não fazer coisas triviais. 60% desses caras eu garanto para você nem sei quem são. Não só porque não tinham ter passado de ano, mas porque efetivamente eles estavam na frente dos transatlânticos e foram engolidos por eles. Não faça isso. Agora disso. Quando a gente olha essa estrutura que foi, em primeiro lugar, o ChatGPT é o produto mais rápido da história para sair de 0 para 1 milhão de usuários. Cara, você olha o gráfico das curvas do ChatGPT, ela saca, a linha reta, né? Uma semana ele estava com 1 milhão de usuários. Então, ele foi tão rápido que ele meio que quebrou processos que a gente tinha feito anteriormente. Muitas pessoas, vendo esse sucesso, começaram a fazer aplicações que não resolviam dores do consumidor e que eram muito fáceis de serem integradas posteriormente pelos outros. Então, o que tivemos? O Transatlântico, o Veterinário, o pessoal atropelou por cima deles. E isso que leva. Lá teve uma reportagem esses dias falando que é um absurdo. Uma principal revista grande americana que falou: AI quase. Pesquisa mostra que AI quase não tem resultado econômico. Quem fala isso não tem problema em empresa. Porque AI está aí há 20 anos fazendo isso. Generar, pode ser que generar a gente não tenha visto um resultado grande ainda. Mas, daí volta que eu sempre fiz pensar. A gente tem que ter essa noção que, qual que é o problema que você quer resolver? Cara, quando começou, eu vi vários aplicativos que o cara está fazendo encapsulando um prompt na frente do aplicativo. Qual que é a dor do consumidor de se resolver? Quanto difícil é replicar isso? Mas o cara que pegou e resolveu um problema, o atendimento do consumidor, esse cara não vai ser quebrado, não vai ser resultado de problema nenhum. Boa, próxima. Quem tem a pergunta? A pergunta que a gente mais recebe é: quando que o Copilot for Finance vai vir para mudar a nossa vida? Quando que a gente vai poder usufruir de tudo que ele vai poder trazer de ganho de produtividade, de salto, de entregas na área de finanças? Que é o... Você está comemorando, isso eu posso te dizer. O que é legal? Agora vai. Isso exemplifica exatamente o que o Ale falou. Tem muita aplicação de Copilot. E eu, dono do Copilot for Finance no Brasil, eu confesso para você, eu deixaria ele lá no cantinho. Não, reconciliação, conectar no SAP, já fazer automaticamente a reconciliação. Não é a minha realidade. O primeiro evento que eu fui no CFOs, eu falei, tá bom, vou apresentar aqui o slide que fala da reconciliação. E começaram a bater palma. Eu falei assim, o que está acontecendo, cara? Porque não faz sentido nenhum. Aí o pessoal fala, quando você tem ideia de quantos dias eu perco no mês, eu não vejo meu filho no fechamento, da porcaria da reconciliação, aí é a reconciliação, que pode parecer simples para mim, que não tem valor, mas para uma gama enorme de profissionais de finanças, vai mudar no dia a dia. Então, até o final do ano você vai estar comemorando. Financeiros, né, em geral. Eu sou contadora, parte administradora, e a gente começou a estudar a inteligência artificial no começo do ano, e, assim, simplesmente explodiu. A gente começou a criar grupos de estudos, e em 8 meses, a gente faturou mais de 100 mil reais. Por que eu estou falando isso? Vocês falaram sobre a importância de gerar uma solução que não tem a ver com a IA em si. E a nossa preocupação é preparar as pessoas para o que está vindo, para o que vai acontecer. E a minha pergunta é, como é que vocês, os investidores, estão vendo esses investimentos em educação para preparar essas pessoas para os próximos 5, 10 anos, como vocês trouxeram? E como a gente se conecta com esses investidores? De uma hiper especialização, né? Entender em que ponto da jornada que aquele seu plano está e qual que vai ser o principal produto para poder conseguir contribuir para ele. Só que eu acho que mais do que isso, assim, quando a gente olha para modelos, e acho que B2B e B2C tem incentivos diferentes, né? Para o B2B a gente sempre fala que toda empresa que gerar mais sempre quer diminuir o custo e quer viabilizar o que ela está entregando, né? Tem que investir no fiscal, etc. Então, a gente entende que os novos modelos, assim, principalmente de educação, tem que ter, não só entender que ponto da jornada que esse usuário está, dá justamente o conteúdo que ele precisa para aquele momento, mas como também conectar ele com as oportunidades que eventualmente vão ser geradas a partir daquele
sendo fornecido. Então, precisa fechar um pouco mais o loop, porque senão fica algo relativamente passivo. E essa proposta de valor ela passa a ser muito mais intensa quando você consegue conectar. E isso tem muitas aplicações assim lá fora que tentaram fazer isso com blockchain principalmente, onde conforme você vai sendo educado, você consegue entregar tasks que são mais complexas, consegue ser recompensado por isso. Conforme você é recompensado, você consegue ir para novos níveis de educação e também destravando tasks com um nível de dificuldade maior. Então, aqui nessa frente de educação, acho que é conectar esse life cycle como um todo, não fazer algo que seja massificado para todos. Como acessar os investidores? Um pequeno hack que eu acho que devia ser no site. Tenta acessar com alguém, com algum investidor, principalmente investidor, alguma das empresas do portfólio, para tocar alguma das empresas. É um dos principais canais. E a gente também é acessível, a gente conversa, a gente responde no WhatsApp, a gente Ele vai estar no cabeça. É isso, pô, é isso. A gente né, especialmente voltado a AI, modelos offline, modelos online. Essa iniciativa da Microsoft, eu acho que vai ser outra paulada aí que vai ser dada, revolucionária. E modelos alternativos de mídias diferentes, não só computador, PC, né, celular, mas outras mídias aí que acho que estão para vir, né? Realidade virtual, o que quer que seja, outros form factors. Independente, existe um limite físico de latência da comunicação para a nuvem. Isso é um problema. Você sempre vai ter essa questão de que vai demorar alguns segundos para ir, para voltar, para poder funcionar. E o uso de modelo local é muito interessante. Você usa instantaneamente, você tem a resposta. Segundo ponto, do ponto de vista computação infinita, também publica as mais que vai ser preguiçoso. É fácil colocar 400 bilhões de parâmetros e você não precisa pensar sobre isso. Existem questões também ambientais. Será que modelos tão complexos são sustentáveis, pensando do ponto de vista econômico? Então, assim, eu não sei, eu acho que a gente fica nesse pêndulo de computação local, computação distribuída, dumb terminal, smart terminal, e fica, cada alguns anos ele vai de um lado para o outro. A melhor solução que eu diria é que eu acho que é a mistura dos dois, modelos rápidos. Você precisa de agilidade, você faz localmente, por exemplo, uma coisa muito complexa você faz na nuvem, que é onde você vai ter a computação infinita. Então, assim, eu não apostaria agora no modelo de passar tudo para a nuvem, por diversos motivos. Tem muitos motivos quase filosóficos ou pessoais de questões ambientais. Mais ou menos. Tira o óculos. Tentem enxergar alguma coisa. Eu não consigo enxergar vocês. Então, o que significa isso? Potencial de mercado, eu estou falando uma deficiência. Nós somos deficientes visuais, num grau menor. Mas tem pessoas que têm deficiência 100%. Pessoas que têm deficiência de locomoção, deficiências físicas. Se vocês pensarem que esse tipo de tecnologia, a gente está falando de inteligência artificial, é a tecnologia que vai permitir o maior nível de inclusão do ser humano na história, a gente vai ter, de fato, o uso da computação para aquilo que ela tem que fazer, tornar a nossa vida, como seres humanos, melhor. Então, seja através de um óculos, seja através de um PC com um NLU rodando ali dentro para rodar um modelo menor, seja um modelo em larga escala, não importa. Tudo isso vai fazer sentido se a gente puder fazer essa inclusão. Inclusão, por exemplo, de você entrar num profissional que não é tão bom em desenho, mas ele tem uma boa ideia, mas ele consegue fazer o desenho que um grande artista podia fazer e tornar aquilo real. Eu não sou um programador, tenho uma ideia, quero ser um startupeiro, mas quero criar através de um GitHub da vida. Então, é isso que a gente está falando. Então, seja na nuvem, seja no dispositivo, seja no óculos, aonde for, a gente vai poder fazer coisas que nunca antes na história da humanidade a gente pôde fazer. Espero que a gente faça isso pelo bem. É isso.